Aos amigos internautas, boa noite. Aos presentes, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A reflexão de hoje, que eu escolhi esse tema, primeiramente eu fiquei meio preocupado, porque eu falei, amuletos, talismãs, superstição, as pessoas acho que não têm mais, né? O mundo evoluiu tanto que isso não existe mais. E muito pelo contrário, eu fui surpreendido que parece que cresce cada vez mais as pessoas precisarem se apegar a alguma coisa para conseguir ter a fé, para conseguir ter a coragem, a vontade de ter alguma coisa, entendeu? Então as pessoas se prendem a amuletos, a talismãs. E para a gente começar, só lembrar um pouquinho, então, talismãs, amuletos, superstição e feitiços. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre amuletos e talismãs, lembrando alguns que existem. São tantos que se a gente fosse falar de todos, a gente ia ficar a noite inteira aqui. Então, talismãs e amuletos. A figa. A figa é muito engraçado, porque quando eu comecei a pesquisar o sentido da figa, por que existia, para que ela existia, se usava muito para proteção de mal olhado, para proteção de saúde. E eu lembro, quando os meus filhos nasceram, faz um pouquinho de tempo, né? Não faz tanto tempo assim, os avós sempre falavam, pega uma figuinha e põe na roupa da criança que vai proteger de mal olhado, que vai proteger da inveja, porque às vezes a criança é tão bonita que vai fazer com que as pessoas tenham inveja dela. Então era afastar doenças, perigo e coisas ruins. E principalmente isso era feito para os nenês. E às vezes você entrava numa determinada residência e tinha lá uma figa desse tamanho atrás da porta. A pessoa usava como proteção. Um outro talismã que existia, a ferradura. E a ferradura simbolizava sorte, energia positiva e proteção. Se a gente for pensar dessa forma, o cavalo tem 4 ferraduras, né? Então a sorte, cadê a sorte dele? Porque trabalha tanto, é chicoteado. Você pega um cavalo do rodeio, ele é judiado ao extremo. Mesmo aquele cavalo do Jockey Club, que todo mundo fala, não, ele é bem tratado, mas na hora da corrida ele sofre, porque ele é castigado ali para correr cada vez mais. A moeda da sorte, né, que muita gente pega uma moeda e fala, esta moeda simboliza a minha sorte, então não vou usar ela de jeito nenhum. Se de repente ele só tiver aquela moeda para pegar um ônibus, ele vai a pé para não usar a moeda. E é bem assim que as pessoas fazem. Aqui ficou meio claro, mas é um pé de coelho. Se também desse sorte o pé de coelho, coitadinho do coelho, né? O pessoal cortava as patinhas e depois começou a virar sintético. E nós temos aqui o nosso coelho aqui também, né? Coitado dele, né? O pessoal ia querer cortar o pé dele para dar sorte. Ou ele ter sorte demais porque ele tem 2 pés, né? O nhoque da sorte. O nhoque da sorte, gozado, eu fui dar uma pesquisada até só como ilustração. Por que do nhoque da sorte? Ou nhoque da fortuna, alguns chamam. E conta a lenda que na Itália, São Pantaleão se vestiu de andarilho e bateu numa casa e pediu comida, dizendo que estava com fome e precisava comer alguma coisa. A família reunida chamou São Pantaleão para dentro e dividiram aquele nhoque que eles tinham. E deu 7 nhoques para cada um. Ao final dele comer esses 7 nhoques, ele agradeceu bastante e foi embora. E quando a família foi recolher os pratos, embaixo de cada prato havia algumas moedas de ouro. Isso daí é uma das versões que existe. E o pessoal começou a adaptar isso aqui no Brasil da seguinte forma: todo dia 29 você põe uma nota embaixo do prato
e quando você acabar de jantar, almoçar, você guarda aquela nota até o próximo dia 29. E com isso vai te trazer fortuna. Eu vou ser sincero para vocês. Eu fui muito numa cantina que fazia isso. Todo dia 29, eu e vários amigos estávamos lá almoçando, e lá tinha uma vantagem, hein? O dono da cantina punha dólar embaixo do prato. Uma nota de $1. Só que vinha também na conta lá, preço do nhoque e embaixo o dólar. Nenhum dos que almoçavam comigo lá nunca ficaram milionários, nunca tiveram dinheiro. Tá? Então isso são lendas que existem. Né? Aqui são algumas pedras que às vezes as pessoas carregam. Eu quero andar com uma pedra verde porque a pedra verde simboliza saúde, a pedra azul simboliza uma outra coisa, a pedra vermelha simboliza... Então as pessoas andam para ter aquilo como uma sensação de sorte. Né? O trevo de 4 folhas. Lembro que quando eu era criança, diziam que se a gente achasse um trevo de 4 folhas, você teria sorte. Aí você guardava aquele trevo em algum lugar, passado um determinado período, como era uma plantinha, ela secava, esmigalhava, e você ficava desesperado. A tua sorte foi embora, né? Porque esmigalhou tudo. Aí eu percebi que passou a ter em algumas lojas, ele tanto em metal como um trevo de 4 folhas plastificado. Então a sorte não passou mais a ser achada, né? Você ia lá e comprava. Então você comprava de prata, ou você comprava de ouro, ou mesmo você comprava ela plastificada. Então para mim ter sorte era só ir na papelaria ou numa loja dessas e comprava o trevo, você passava a ter sorte. Esse olho grego é o mais atual, vamos chamar assim, né? Porque dificilmente a gente encontra uma mulher que não tenha o olho grego. E dizem, se a gente for olhar o simbolismo do olho grego, a gente não precisa ter mais nada, é só ter o olho grego e acabou. Segundo o que dizem, simboliza sorte, energia positiva, limpeza, saúde, luz, paz, proteção, bem como o olhar divino que protege as pessoas contra os males e a inveja. Ou seja, é um amuleto completo, não precisa mais nada. E eu tenho percebido assim, a gente passa em determinados lugares, às vezes, você vê um olho grego enorme, desse tamanho. Então, quer dizer, duplica a potência do teu amuleto. Né? Dentro do livro dos Espíritos, existe a questão 22A. Por que eu vou falar primeiro desta questão especificamente? Todos esses amuletos que a gente viu, a figa ou era de madeira, ou era de pedra, de marfim, o trevo de 4 folhas é uma planta, ou era feito com prata, com ouro, ou como uma bijuteria, o próprio olho grego é uma pedra. Então todos eles são matéria. E a matéria, dentro do livro dos Espíritos, existe esta pergunta: que definição podeis dar de matéria? Resposta: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Ou seja, o espírito exerce ação sobre a matéria. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Ou seja, o espírito pode atuar sobre a matéria, mas você simplesmente ter a matéria, seja ela qual for, ela não vai atuar sobre o teu espírito. O princípio de tudo, principalmente dos amuletos, é influenciar a pessoa a acreditar que ela tem sorte, que ela tem, às vezes, até competência. Porque eu lembro muito bem de uma pessoa que eu trabalhei, que ele não tomava decisão alguma na vida dele, nenhuma decisão, se ele não pegasse o amuleto na mão. A gente nunca ficou sabendo qual era o amuleto, mas ele abria a gaveta, pegava o amuleto e aí ele ia tomar a decisão. Se por algum problema ele esquecesse esse amuleto em algum lugar, ou em casa, ou no carro,
ele não tomava decisão. Não, vamos conversar disso depois. Essa decisão a gente deixa para depois. E a mesma coisa acontece com as pessoas, ou quando perdem, ou quando quebram, ou quando simplesmente esquecem. E elas se desestruturam e acham que não vão ter sorte, acham que não vão ter condições de resolver problemas, esquecendo ou perdendo seus amuletos. Então, aonde está, só pelo que a gente já conversou aqui, aonde está a força do amuleto? No nosso pensamento. Se ela está no nosso pensamento, e a gente tem conversado muito isso aqui, que a influência principal é o pensamento, para que a gente precisa ter algum objeto para se apegar? Para que nós precisamos ter um trevo, ter uma ferradura, para ter certeza de que nós queremos alguma coisa? E outra coisa, vamos assim colocar desta forma: se simplesmente eu ter um amuleto eu teria sorte, onde estaria a justiça de tudo isso? A justiça de Deus, principalmente. Então eu vou lá, eu compro um amuleto, e a partir do momento que eu comprei esse amuleto eu tenho sorte. A partir do momento que eu tenho esse amuleto na minha mão, eu vou ter tudo o que eu quero. Não é assim. A gente tem uma missão, cada um de nós aqui, para fazer. E não vai ser um amuleto que vai mudar. Ainda no Livro dos Espíritos, não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo desta confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Então, aqui na própria pergunta já está definindo tudo. O talismã ele só auxilia. A resposta é verdade, mas da pureza de intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ou seja, depende do tipo de pensamento, você vai atrair um tipo de espírito. Ora, raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Ou seja, toda vez que a pessoa tem um talismã, qual é o objetivo principal dela? É o lado material. Porque quando você quer ter sorte, para que a pessoa quer ter sorte normalmente? Para ela ter mais dinheiro. Ou mesmo ela, no caso da ferradura, que é um símbolo de riqueza até, é ter dinheiro, é ter a parte material. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem as ações dos espíritos, imperfeitos e escarninhos. Ou seja, nesse momento que você está se apegando a alguma coisa material, você pode trazer com você um espírito com intenções duvidosas. Eu vejo assim, o olho grego é bonito, por exemplo, principalmente para as meninas que estão aqui, usá-lo como enfeite, como um adorno, ótimo, pode continuar usando, mas se apegar a ele para trazer sorte, para trazer riqueza, para afastar o mal-olhado, não vai resolver. Isso é dentro do pensamento de cada um. É dentro do que está dentro de cada um. No Livro dos Médiuns também, no capítulo sobre evocações, traz lá, a 17ª, certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem alguns. Essa pergunta está no Livro dos Médiuns. Essa pergunta era escusada, porque bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. Ou seja, nem um espírito bom vai falar para você, passe a usar determinada coisa que você vai ter tudo aquilo que você quer. As virtudes do talismã, de qualquer natureza que sejam,
jamais existiu, senão na imaginação de pessoas crédulas. Ou seja, não existe nenhum efeito do talismã. O efeito está no nosso pensamento. Sempre. Eu estou frisando muito isso, porque as pessoas se apegam realmente ao talismã e acham que vai resolver toda a sua vida com um simples objeto. Aqui, inclusive, é uma passagem que tem na Revista Espírita, de setembro de 1858. É um texto meio longo, então eu vou dar uma resumidinha nele. O Sr. M, ele comprou num quinquilheiro uma medalha. E ele levou essa medalha para uma médium inconsciente. E ela falou que esta medalha serviria para atrair espíritos nas evocações. Ele não ficou muito satisfeito com isso e foi na sociedade espírita saber se realmente essa medalha era para atrair os espíritos, ajudar nas evocações. E ali diz, no último parágrafo, os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento, e não por objetos materiais que não têm nenhum poder sobre eles. E na própria sociedade espírita começou-se a ter alguma dúvida e fizeram uma nova evocação para tentar saber mais a respeito desse talismã. Foi o espírito de São Luís. Aí ele diz lá, fizestes bem em não admitir que os objetos materiais possam ter uma virtude qualquer sobre as manifestações, seja para provocá-las, seja para impedi-las. Bem que frequentemente dissemos que as manifestações eram espontâneas e que finalmente jamais nos recusamos em responder à vossa chamada. Por que pensais que possamos ser obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelos humanos? Ou seja, o próprio Espírito está indagando. Nós que não são obrigados a ser atraídos por uma coisa fabricada pelos humanos. Com qual objetivo essa medalha foi feita? Foi uma nova pergunta. Foi feita com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que nela quisessem crer. Mas não foi senão pelos magnetizadores que ela pode ter feita com a intenção de magnetizar para adormecer uma pessoa. Ou seja, é para iludir uma pessoa, para enganar uma pessoa. Os sinais não são senão coisas de fantasia. Aí eles tornam a fazer uma nova pergunta. Diz que ela pertenceu a Cazote. Poderíamos evocá-lo a fim de termos algumas informações dele a esse respeito? A resposta dos espíritos é sensacional. Não é necessário. Preferivelmente, ocupai-vos de coisas mais sérias. Então, se vocês repararem, o espírito deixou bem claro, não é para se preocupar com coisa boba, é para se preocupar com coisa que realmente tenha sentido. Inversamente aos talismãs, só antes de sair disso, entrarmos no talismã, tem a parte, por exemplo, final de ano, as cores das roupas para se passar o ano. Tem que passar de roupa branca para encontrar a paz. Tem que passar de vermelho, tem que passar de cor-de-rosa, de amarelo para trazer o dinheiro. Então, isso daí nada mais é do que um comércio. Porque dificilmente alguém me diz assim, passei o ano de amarelo e estou milionário. Ganhei na loteria na semana seguinte. Isso nada mais é do que comércio. A mesma coisa com as correntes. Antigamente as correntes eram feitas por cartinha, né? Não sei se tem alguns mais aí que lembram disso. Então vinha a cartinha embaixo da porta, você tinha que copiar aquela cartinha 20 vezes e distribuir. E se alguém quebrasse a corrente, todo mundo não ia ganhar nada, né? Ia ficar vendo navios. Hoje já está melhor, né? Hoje já vem a corrente pelo WhatsApp. Então é mais fácil, né? Porque você não precisa copiar nada, é só ir lá e despachar. Só que tem sempre alguém que quebra a corrente, então nunca ninguém fica milionário.
Inversamente proporcional aos talismãs, a gente tem o lado da superstição, né? Superstição é algo assim que a gente assume de tal forma que fica todo mundo desesperado, né? Então, eu também trouxe alguns exemplos. Passar embaixo da escada. Dificilmente você encontra uma pessoa que passa embaixo da escada. Se vocês perguntarem para mim se eu passo embaixo da escada, eu passo. Eu prefiro passar embaixo da escada do que no meio da rua e ser atropelado, às vezes. Se tiver alguém trabalhando em cima da escada, lógico, aí eu não vou passar embaixo da escada. Aí você corre o risco de cair uma ferramenta. Mas aí é um acidente, não é uma situação de sorte ou de azar. Quebrar espelho. Dizem que dá 7 anos de azar, né, quebrar espelho. Aí, com todo o respeito que eu tenho aos motoqueiros, aos motoboys, vai ter motoboy aí que vai ter que encarnar umas 20 vezes aí só para limpar o azar que tem de tanto espelho que quebrou, né? Gato preto. Tadinho do bichinho, né? Se cruzar na tua frente é sinal de morte. Então não vamos mais passar perto de gato preto. Por sinal, hoje eu estava aqui na porta do centro, passou um gato preto e entrou aqui dentro do centro, inclusive. E o número 13? O número 13 o pessoal abomina, né? Não pode ter número 13 em lugar nenhum. Até eu fui fazer uma pesquisa e tem uma coisa interessante que eu não sabia e fiquei sabendo na pesquisa que eu fiz. Algumas companhias aéreas nos Estados Unidos não têm a fileira número 13. E alguns prédios também não têm o 13º andar. Então, o número 13 é simbolismo de azar. Outro fator que eu vi e achei muito engraçado, a Fórmula 1, quando tinha aquela numeração sequencial, aboliu também o número 13. Porque um piloto que tinha o número 13 acabou sofrendo acidente e morreu. Para o Zagallo não tem esse problema, né? O Zagallo, ao contrário, o número 13 é um número de sorte. E eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão dar risada, mas é verdade, tá? Não é... na minha casa, nós somos em 5. Eu, minha esposa e 3 filhos. Eu nasci no dia 13. Minha esposa nasceu no dia 13. E meu filho mais novo nasceu no dia 13. Aí eu posso dizer o seguinte, nessa situação, eu vou dizer dessa forma, tá? Minha esposa teve uma baita sorte de ter o número 13, né? Casou comigo. Então ela tem uma sorte maravilhosa. Agora, não perguntem isso para ela, por favor, porque eu não sei se a resposta vai ser a mesma. Tá? E mais uma coisa interessante do número 13, também aconteceu comigo. O meu filho mais novo, quando nasceu, eu liguei para minha casa para avisar minha mãe, minhas irmãs, que tinha nascido. E já era tarde da noite. Minha mãe perguntou assim, mas nasceu agora? Nasceu, está tudo bem. Mas quanto tempo faz que nasceu? Eu falei, acho que uma meia hora, por aí. Você não consegue conversar, isso era dia 13. Você não pode conversar com o médico para ele colocar que nasceu à 00:01, porque aí ele nasceu no dia 14? Ou seja, quem que eu estaria enganando? Os espíritos, com certeza não. Eu estaria enganando a mim mesmo. Então é uma coisa assim que não tem sentido, é um simples número. Não vai te afetar em nada. Afeta sim, se você colocar na sua cabeça que o número 13 vai te dar azar. Aí ele vai realmente te dar azar, porque você está atraindo com o pensamento. E isso é uma situação assim muito louca, porque as pessoas elas acabam se fixando nisso, se condicionando a isso, e não sai dessa faixa de pensamento. Aí nenhum obsessor orando por ela vai conseguir resolver o problema, porque ela põe na cabeça que vai ter azar e esquece, vai ter mesmo. E agora a gente vai conversar um pouquinho do que o pessoal fala de feitiço, de trabalho. E
é uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas também, às vezes, conversam uma com a outra e falam assim, nada na minha vida está dando certo, ultimamente está tudo muito difícil, muito complicado, acho que fizeram um trabalho para mim. Às vezes já não falam nem mais em obsessor, fizeram um trabalho para mim. Aí você tem essa questão no Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Então veja bem a pergunta. Uma pessoa pode pedir para um espírito fazer mal para você? Ou você mesmo ir lá e pedir para alguém fazer mal para outro? A resposta é uma resposta simples e direta. Não, Deus não permitiria. Eu acho que a gente não precisaria falar mais nada, né, com relação a isso. É uma resposta simples e direta. Uma resposta que a gente pode colocar na cabeça. Não existe trabalho feito. Não existe essa situação de alguém ir lá e tentar fazer o mal para você. Lógico que quando a gente começa a colocar na cabeça, nós colocamos na cabeça que tem um trabalho feito para nós vamos estar atraindo espíritos obsessores e esses espíritos, sim, vão estar agindo em cima de nós. Mas não é um trabalho que foi feito. E vira e mexe, as pessoas, quando sabem que eu sou espírita, vêm me perguntar, como é que eu descubro se foi feito um trabalho para mim? Não estão preocupadas em mudar a faixa de pensamento, em ter a fé em Deus, em acreditar em Deus e passar a orar, passar a ver de forma diferente. O que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Vocês sabem, tanto quanto eu, que existem pessoas que são pessoas com um carisma muito grande. Às vezes, delas conversarem com a gente se encanta com as pessoas, nós prestamos atenção e elas conseguem ter um domínio sobre outras pessoas. E a resposta, olha, algumas pessoas dispõem de grande poder magnético, que é o carisma, né? De que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se tornem serem secundadas por outros espíritos maus. Ou seja, se for um mau espírito e tiver outros espíritos maus à sua volta, ele vai usar esse carisma de uma forma diferente. Não creiais, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, não existe ninguém que possa enfeitiçar ninguém. Que efeito pode produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor da vontade dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são velhacos que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera ilusão, ou seja, tudo é ilusão que as pessoas causam na gente. Não há palavra sacramental nenhuma, nem um sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes são só atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Outra pergunta, essa agora do Livro dos Espíritos, que está respondendo, que é tudo pelo pensamento e nada pelo material. Vou repetir de novo, essa nossa conversa não é para vocês abolirem, se vocês têm um olho grego, se vocês têm um trevo de 4 folhas em bijuteria, continuem usando, mas sabendo que aquilo é um mero enfeite. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé,
gozam de certas faculdades, como sejam poder magnético ou segunda vista. Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, às vezes, a gente não tem pessoas aí que criam fórmulas ou mesmo criam os remédios e aí falam que eles são feiticeiros. Nada mais são do que pessoas dotadas de boa fé. O espírito e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. A ignorância teceu um sem número de fábulas. Ou seja, pela nossa simplicidade, quando fala ignorância, não leve pelo outro lado, é o lado da simplicidade. A gente tem a crença em muitas coisas que não são verdades. Em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, passar a manter a nossa crença em amuletos, em superstição, em feitiços, a gente já está saindo um pouco fora do nosso conhecimento da doutrina. Então, um pouquinho que a gente já está conhecendo, a gente já tem que entender que isso não existe. E é muito importante isso para todos nós. Tirar a crendice e começar a ver a coisa, como diz ali, como as leis naturais, ou seja, como as leis de Deus. Isso é o que eu tinha para conversar com vocês, não vou estender muito, mas eu gostaria principalmente que cada um fizesse a reflexão sobre o que foi conversado aqui, pegasse o livro dos Espíritos, pegue o livro dos Médiuns, vai lá, pesquisa, analisa, vê tudo que está lá dentro e veja que realmente não precisamos mais ter amuletos, talismãs ou superstições. Obrigado a todos e um bom fim de semana.